Pessoal, vamos voltar para a segunda parte, a segunda parte aí da apresentação do Gustavo. Resolvemos os problemas técnicos, tá? Espero que agora nem a projeção e nem o som falem. Eu estava só fazendo um pequeno comentário. Eu falei que o desenho não está tão diferente do dele, não. Está ruim também, não tá, é culpa dele, não. Vamos deixar o Gustavo aqui. Volta, obrigado. Tá vendo, né, gente? Como é que é a situação? Realmente os dois são um pouco complexos, né? É que ali tem para uns traços retos, né? A máquina ajuda. Mas como funciona? Eu só trouxe aqui para a gente rapidamente visualizar qual é a proposta do Jorge André, né? Então, lembrando, né? Lá no centro, o inconsciente puro. Aqui o inconsciente passado com os núcleos em potenciação. O inconsciente atual, que seria na psicologia comum o subconsciente. Depois o corpo mental, o perispírito, duplo etérico e o corpo físico, como expressões do nosso psiquismo. E a partir disso, né, nós vamos com o Emmanuel conversar a ideia da dinâmica do psiquismo ou a psicodinâmica. Então já vou passar para cá, que eu já falei um pouquinho de coisa, estava nessas imagens. Aí a gente volta lá no Emmanuel com a imagem ali do lado, para nos ajudar. Então esse ping-pong de Jorge André e Emmanuel. Ainda no primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida. Então todas as frases que nós estamos lendo são do livro Pensamento e Vida, do primeiro capítulo. Ele diz: o reflexo esboça a emotividade. Que é aquilo que eu expliquei sobre o estímulo externo que chega em nós. Então é o reflexo. É a ideia do diagnóstico. É como eu me sinto ante a ação do mundo, do outro. Que emoção eu respondo? Com que emoção eu respondo? Quando alguém grita comigo, quando alguém não me ouve, quando alguém me desobedece, quando alguém me trai, quando alguém me fecha no trânsito, quando alguém combina uma coisa e faz outra. Como eu respondo? Então isso é o que nós estamos. É o reflexo. É o chamado reflexo condicionado, né? O Emmanuel usa a ideia de Pavlov do reflexo condicionado. Aquele trabalho feito com os cachorrinhos, né? Acendia a luz, aí salivava porque já sabia que vinha a carne. E nós estamos salivando pelo quê? Esse é o ponto. Aí entra a ideia da transformação moral. Onde nós vamos entender o psicodinamismo, ao invés de eu me culpar, eu vou absorver. Então, é um processo muito natural, por exemplo, na minha profissão, o enamoramento da analisanda ou do analisando pelo analista. Então, você se sente amado, querido, desejado. Isso é um problema? É para eu mandar a pessoa embora? É para eu sair correndo? Eu vou fazer isso se eu tiver problema em lidar com o desejo do outro, com o amor do outro, a paixão do outro. Sendo um homem casado, comprometido, moralmente, não institucionalmente. Ou eu vou acolher aquele desejo, aquela paixão, aquele interesse. Isso serve no campo da amizade, em qualquer campo do relacionamento humano. Mas nós sabemos que os espíritos dizem isso lá no livro dos Espíritos, que o campo do sexo e do dinheiro são os mais melindrosos para nós espíritos, é onde a gente cai mais. E por que será? A gente não fala disso. Então, quando surge a experiência do espírito em lidar com as vicissitudes da vida, inclusive a do sexo, ele nem sabe como lidar, ele não quer pensar nisso, é pecado, é feio falar, e aí como reagir? A gente lê obras, por exemplo, como Vida e Sexo, do Emmanuel, como a gente lê E a Vida Continua, Sexo e Destino, do André Luiz, e que ele trabalha de maneira tão profunda essas questões, que emoção eu reflexiono com o estímulo alheio? Esse é o ponto. Eu me sinto também desejoso? Ou sinto medo, quero fugir? Quando uma pessoa te abraça, tem gente que se abraça e você está abraçando um poste, né? Quer dizer, a pessoa está tensa, né? Ela está ali preocupada, o que está acontecendo aqui, o toque, né? Porque há uma carga
erotizante ainda dentro da ideia do toque. O movimento espírita é ótimo para terapia disso, né? A gente abraça, nós somos sinestésicos, né? O espírito é muito sinestésico. Então a gente tem que entender de onde vem isso. Que núcleo de potenciação existe aqui que reage ao estímulo? E como eu vou lidar com essa reação, com essa emoção? Lembrando, né? A emoção vem de motus, movimento, emover. Muitos de nós se movem para fora do trabalho. Muitos de nós fogem do suporte àquele que chega pedindo ajuda. Porque às vezes o tema é muito complexo para nós. Então, lá no atendimento fraterno, já começando a amarrar agora as duas situações, que tem a ver com a desobsessão, daqui a pouco eu entro mais nisso. Como é que o discurso da pessoa que busca atendimento fraterno gera em mim reflexos emocionais? Nossa, aquela pessoa não dou conta. Por que será que você não dá conta daquela pessoa? Aonde ela toca aqui que te incomoda? Uma pessoa fala demais. Onde eu ouvi para você o problema? A pessoa não fala nada. Aonde falar para você um problema? A pessoa, a gente fala e ela não se mexe, não se move. E isso tem a ver com você em quê? Porque você vai desanimar por causa da omissão ou da ação alheia? Qual o sentido disso? Qual o sentido do Gustavo chegar aqui se tiverem duas pessoas falando, não volto mais lá? Eu vim aqui para falar para muita gente, eu vim aqui para estudar espiritismo. Percebe? Que reflexo é esse? Aí o Emmanuel continua. A emotividade plasma a ideia. O que é a ideia para Emmanuel? É o pensamento sustentado por um longo tempo, que tem vida. Vocês já ouviram falar do termo ideoplastia, né? Que o André Luiz usa muito, né? O que é a ideoplastia? É o pensamento sustentado, o Ministério da União Divina lá em nosso lar, né? Que forma aquela ambiência maravilhosa. E tem gente que acha que tem pedreiro, jardineiro em nosso lar até hoje, né? Que constrói aquelas formas lá. Não, tudo é ideoplastia. Matéria mental, pensamento, que advém das emoções. Olha como é complexo ser trabalhador do Ministério da União Divina. Significa que se eu tiver raiva do coleguinha que atrasou 15 minutos, ao invés de ter ali aquele lado maravilhoso, a água fica turva. Aquelas rosas somem. Aquele prédio da governadoria começa a cair pedaços. Já pensou, gente? Complexidade. Por isso que quem está lá tem condições para estar lá. São indivíduos que já refletem o amor. Vocês lembram da ministra veneranda que recebe o prêmio? A única nas Américas a ter 1 milhão de horas de serviço contínuo sem reclamar. Porque 1 milhão de horas já é muito, mas sem reclamar. Essa parte não teria demais. E só ela e o governador de nosso lar tinham tido a honra de presenciar a figura de Cristo no mundo espiritual. Que é mérito, né? Então, esses indivíduos já refletem a emoção do amor. Você me bateu, eu vi outra face. Você me crucificou, eu peço para perdoa, não sabe o que faz. Essas pessoas são tão fortes, tão poderosas, porque elas são inacessíveis ao mal. Não resistais ao mal, diz Jesus. Que a gente acha que isso é fraqueza. Eu quando comecei a estudar, principalmente o Novo Testamento, ainda católico, eu via Jesus como uma figura fraca. Até entender. E é muito normal crianças, quando veem filmes, né?
da vida de Jesus quando ele é crucificado, ficar indignado, a chorar. Ah, se fosse eu, Messias, eu sou o Cristo. Eu tenho poder. Ele é muito bobo, como é que ele deixa? Mas é por amor a Jesus. É quase se sabendo se eu te perder e tem um cara que é bom e não quer jogar. Joga, meu filho, faz gol. Porque o objetivo ainda é vencer através da força. É o judeuzinho lá atrás ainda, né? Que achava que o Cristo viria no seu carro de ouro e fogo. Porque os judeus tinham essa ideia, então, do Cristo. E vem um pobre nascido em Belém, na manjedoura, filho de carpinteiro, que nunca fez questão de provar para ninguém que era melhor que os outros, pelo contrário, que convivia com todo mundo, que não se vestia de forma diferente, que não aceitou cargo algum, embora fosse detentor de conhecimento maior que os doutores da lei. Esse cara chocou aquela sociedade. O pessoal tem um reflexo seguinte, estranheza. E o que é estranho, eu normalmente temo. E o que eu temo, ou eu fujo ou eu agrido. O que é o reflexo do medo. Luta ou fuga. E eles lutaram, agrediram a persona do Cristo. Obviamente ele já sabia de tudo isso, entendendo, se permite. Então qual é a ideia que a minha emoção traz? Isso é algo complexo. Isso é algo que lá no início a gente precisa de trabalhar no atendimento fraterno. E aí eu vou trazer os exemplos aqui para a gente entender que a primeira coisa mais importante que nós devemos fazer é ajudar o outro a pensar em outras questões. Sair do problema e ir para a solução. Mas para isso vai ter que entender que existe solução, porque senão não adianta, né? E não é assim, o poder do pensamento, não, é explicar. Para que ela veja que a partir dessa ideia, que é o pensamento sustentado, ela vai ter atitudes que vão modificar a estrutura psíquica dela. E aí vão criar, porque ali os núcleos em potenciação não são só negativos, tá, gente? Eu citei os exemplos negativos, como câncer, como neoplasia, que é aquilo que é contrário à lei divina. Mas eles vão se potencializando. Vou continuar usando um pouco do meu quadro. Já ganhei um quadro, tá vendo, gente? Vou continuar usando o quadro. Pronto. Para explicar. Antes daquilo que é em harmonia com a lei divina chegar, que ele tem que criar um potencial. Ele vai hipertrofiando. E aí uma determinada virtude, ela, entre aspas, se completa. Aí ela é anexada à consciência. Olha só. Por isso que a gente reencarna. Porque a gente não aprende tudo em uma experiência só. Então, digamos que eu preciso desenvolver a habilidade de perdoar. Eu vou ter que conviver com pessoas que vão criar essa oportunidade para mim. E vai ser cada vez menos difícil, conforme eu mantenho o meu pensamento sustentado na ideia de que perdoar faz bem para mim. Que perdoa. Se o outro se arrepender e reparar, faz bem para ele. Lembra que eu falei mais cedo? Mas independe o outro do meu perdão para que ele seja feliz. Porque é Deus que institui as leis. E Deus vai perdoar todo mundo. Como Jesus exemplificou. O problema é quando o indivíduo erra e não se perdoa, ele dá culpa. E a culpa é muito complexa enquanto emoção. Porque aí nós vamos ter algo negativo. Mas como eu estou falando de coisa positiva, conforme o indivíduo vai mudando a sua emoção, seu pensamento sustentado e suas ações, começa a vitalizar o corpo físico. Então, um exemplo é a depressão, que é falta de vitalidade.
E nós temos percebido hoje, indivíduos que chegam à casa espírita com sintomas de depressão, lá o nosso objetivo não é diagnosticar, mas ela chega e trazemos o diagnóstico do psiquiatra. Ou uma sensação de falta de vitalidade. O que nós percebemos é que quando nós atuamos no campo das emoções, dos desejos, da fala e da ação, ela começa, aí dentro daquela ideia do Hernando Guimarães, produzir mais bíons e começa a se sentir mais vitalizado. E sobre isso eu procuro sempre trazer casos práticos. Então, com o Emmanuel e com a ideia do Jorge Andréa, a gente consegue falar um pouco sobre casos práticos. Só para vocês entenderem aqui também como deve funcionar esse procedimento agora na prática. O livro Tormentos da Obsessão é um livro que eu gosto muito, um livro de autoria espiritual de Manuel Filomeno de Miranda. E ele faz um estágio no Hospital Esperança. Para quem não conhece, o Hospital Esperança é um hospital fundado por Eurípides da Sanufo, no mundo espiritual, por ter observado que muitos espíritas, ao desencarnar, tinham transtornos mentais no mundo espiritual. Dada a culpa, a questão da consciência. Porque aqui muito foi dado, muito será cobrado. E esse é um preço que nós pagamos por ser espíritas mesmo. Mas eu diria que tem muito mais benefício do que custo. Porque eu custo saber quando eu não faço aquilo que eu sei. E aí eu vou culpar quem por saber uma coisa e não fazer? Percebe? Houve um desenvolvimento intelectual, agora eu tenho que fazer o desenvolvimento moral. E lá numa palestra sobre depressão, inclusive, Bezerra de Menezes vai instruir a todos nós da seguinte forma: um estudo profundo, à luz da psicologia, faculta identificar-se no delinquente um enfermo emocional, cujas raízes do desequilíbrio se encontram nas experiências pretéritas: culpa, remorso, desarmonia interior, desamor, que foram vivenciados, refletem-se em forma de comportamentos transtornados e atitudes infelizes que desbordam nas várias expressões do crime. Consequentemente, assistência específica na mesma área psicológica deveria ser utilizada para recuperar o paciente infeliz e conceder-lhe o direito, vou repetir, o direito à reabilitação, ao resgate do erro perante a vítima e a sociedade. Então esse é o método do Hospital Esperança. Eles vão tentar entender onde é que o camarada errou, qual é a área de comportamento que você cometeu equívoco, qual é o núcleo de potenciação que está saindo aqui. E aí nós vamos ajudar na área específica, a área em que esse indivíduo especificamente se equivocou. Olha a importância disso no atendimento fraterno. Por quê? Nós temos o hábito de responder genericamente a todo mundo. Existem orientações básicas e muito importantes que a gente não pode deixar de dar. Mas, em geral, termina o atendimento fraterno, olha, eu vou te aconselhar a vir, assistir palestra, tomar passe, implementar o culto do Evangelho do Lar. Beleza. Mas nem sempre isso basta para todo mundo. E aí entra a proposta de dizer assistência específica para recuperar esse indivíduo no resgate, na reparação. O grande objetivo é tirar esse indivíduo da situação de pedinte, de alguém que vem pedindo, e colocar na condição de colaborador, de trabalhador, de cooperador. E é ali que ele se reabilita perante a vítima e a sociedade. Então vamos ao laboratório do mundo invisível. Então eu vou trazer aqui alguns casos que eu selecionei, vou explicar rapidamente para nós entendermos a ideia de tudo isso que a teoria nos permite hoje fazer com segurança, entendendo que há um método
desde Kardec, através das obras subsidiárias, e com essas propostas de buscar entender o indivíduo e ajudá-lo. Primeiro caso, é o caso P, vamos chamar assim. Então, P, foi uma jovem mulher de 30 e poucos anos que procurou a casa espírita, e aí eu vou trazer aqui um pouco das anotações do nosso prontuário para ir comentando, porque são muitos casos, eu não me lembro da especificidade. Quais eram os sintomas? Então ela chegou lá reclamando do quê? Ela tinha tentativas e ideações de autoextermínio, ideações de heteroviolência, então ela se via pensando em agredir as pessoas, principalmente bebês. Está alterada de consciência, fobia, uma obsessão familiar e mediunidade desequilibrada. É muito comum no atendimento fraterno, essas questões. Então, primeiro, ela falou sobre o que ela sentia. Depois nós vamos conhecer a história dessa pessoa. Por isso não dá para fazer atendimento fraterno em 15 minutos, gente. Marcar 5 atendimentos fraternos durante a palestra. De cada um. E às vezes a pessoa vem com tanta coisa para dizer, já fala, infelizmente, tem outra pessoa. Depois a gente conversa de novo. Olha a primeira impressão, às vezes, da pessoa. Então, nós entendemos que às vezes são muitas pessoas pedindo e poucas para ajudar. E aí, qual é a solução? Criar equipes mais duplas de atendimento, proporcionar momentos como esse, para as pessoas se sentirem confortáveis em trabalhar, seguras. Porque o que eu percebo é que a maioria dos trabalhadores espíritas tem medo de trabalhar. E o medo é fruto da ignorância. Havendo instrução e confiança, a pessoa vai trabalhar. Estando com alguém mais experiente em que ela confie, ela vai colaborar e daqui a pouco ela está ajudando. É um processo, um processo cíclico, inclusive. Então ela vai contar a história dela. Primeiro ponto, luto. Então ela chega à casa espírita, apesar desses sintomas, com um objetivo também. Ela queria receber uma carta da avó, que tinha desencarnado. E aí até a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a melhor das intenções diz, não é assim que funciona, não, aqui a gente não trabalha com isso, você está muito curioso, está muito preocupado, não é assim, você tem que estudar. Calma, não é assim necessariamente. Existe a possibilidade, e depende de nós, mas existe essa possibilidade. É raro que aconteça, mas você tem o direito de querer. Eu te entendo perfeitamente. Eu também tinha essa experiência, eu também tinha esse desejo, mas não significa que isso vai acontecer. Então ela tinha um luto muito complicado que a levou à casa espírita, não por acaso. Ela tinha um abandono afetivo materno e parental, então ela era considerada a empregada da casa. A mãe tinha 6 filhos, ela era uma de 6 irmãos, e ela era a única obrigada a fazer serviços na casa. Ela não era nem a mais velha nem a mais nova, ela estaria mais ou menos no meio. Então ela se sentia abandonada. Os irmãos também não a tratavam como irmã. Nós não sabemos, é muito possível que haja ali uma dúvida sobre a paternidade dela em meio aos irmãos. Existe um conceito nesse aspecto que não vem ao caso. O fato é, ela nunca teve afeto, à exceção da avó. A avó era a única pessoa que cuidava dela. E a avó desencarna quando ela é muito nova. Os pais se separam, a mãe tem um novo relacionamento e esse padrasto abusa sexualmente dela com conhecimento da mãe. Isso ela tinha 12 para 13 anos. Então, o abandono aqui afetivo fica ainda maior. Ela sofre alguns abusos até engravidar do padrasto. Então, ela engravida com 13 anos de idade. E aí, durante o processo de gestação, a mãe a obriga a fazer aborto. Não é porque estava preocupado com ela, não. É porque o filho dela seria o herdeiro desse padrasto. O único filho. Então ela obriga. A jovem, a P, nega e leva a gestação até o final, com 13 anos de idade. Quando ela ganha
No hospital, né, a equipe de assistência social orienta ela que ela poderia ofertar esse filho para a adoção. Ela nega, ela fica com o filho. Entendendo que não havia outra forma, a mãe, à época, assume e toma simplesmente o filho da filha, que seria o neto, para ter tutoria sobre esse filho. E aí ela tem a depressão pós-parto. Logo já vem a eclosão da mediunidade e processos obsessivos. Ela via cenas, né, de espíritos disformes no quarto dela, enegrecidos, a perseguindo por muitos anos. Então, a gente tem um caso bastante complexo, né, bastante dramático, uma experiência de vida muito dramática. E eu acho esse caso muito elucidativo por isso. Não é para comparar, não, tá, gente? Não é para alguém sentar, eu não tenho problema, não, esse problema é muito pior que o meu. Sabe por que isso não resolve? A pessoa que pensar assim vai se sentir mais culpada por não estar bem, tendo menos experiências negativas. A gente não está disputando quem tem mais problema, a vida tinha e pior. O que nós estamos mostrando que é um caso extremo, em que houve um diagnóstico das áreas psicológicas para que haja então um trabalho. Então ela é acolhida e traz esse relato. São feitas as orientações que nós trouxemos agora, as básicas. E o caso dela é levado para a auscultação medianímica. E aí é feita a evocação. Né? A evocação dos vivos, conforme a gente lê no livro dos médiuns, Kardec propondo que, inclusive, né, na maioria dos casos, as pessoas são obsediadas, subjugadas, é o termo que ele usa, e não loucos. E vai dizer ainda mais, que quando os médicos conhecerem o Espiritismo, curarão muito mais do que com as duchas, que era o método da época, né? Ou seja, o convite de Kardec ao espírito. Vocês podem também ajudar as patologias mentais. Porque na maioria das vezes a causa é espiritual. Por que ele fala isso? Porque estatisticamente ele observou. Vamos então entender esse caso e verificar a causa. Vamos diagnosticar. O efeito é esse? Qual é a causa? No livro dos médiuns, ele traz um caso, que é da rua Lumières, né? Aquele espírito batedor. É o espírito que jogava pedra na casa de duas senhoras, que pegava a roupa e jogava na rua. Eu tô achando que ele era aquele Ouro Preto, o tal do vento, né? O Ouro Preto tem o tal do vento, né? Mas cuidado aí que esse espírito roda por aqui. Então era um espírito que obsediava uma casa, que provocava efeitos físicos. Allan Kardec é chamado, provavelmente pela dona das casas, para quê? Para expulsar o demônio, né? Como espírita, ele diz, não vou expulsar. Primeiro que eu sei que eu não tenho esse poder. Segundo que o demônio não existe. E terceiro que eu quero entender o porquê. Ao invés de ele ir lá expulsar o demônio, ele evoca o espírito. E diz, quem é você? Por que você está fazendo isso? E a resposta, resumidamente, do espírito é: essas duas aí gostam de falar mal da vida dele. Eu estou dando para elas um gostinho para elas verem como é bom isso. Entendida a causa, a terapeuta para de falar mal dos outros. Vê? Ao invés de mandar fazer sei lá o quê? Simples assim, porque eu não diagnóstico. Eu estou gripado. Logo eu sei na farmácia que remédio eu vou pedir. Agora eu estou com febre, o que eu vou tomar? Não sei qual é a causa. Então vem com a minha dipironinha aqui, está no bolso, não, que a febre pega aqui. Dipirona para dentro, vamos embora. Mas eu entendi a causa, é o diagnóstico. Qual era o diagnóstico aqui? Usando o método de Kardec, evocando, entendendo espiritualmente, em reuniões mediúnicas, na casa. Quero deixar claro que essa pessoa P não participa e nem fica sabendo, tá? A gente só devolve o que fazer e não o porquê. E aí vocês vão acompanhar aqui. Aí, eu trouxe até a fotinha da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é onde essas reuniões de Kardec aconteciam. Diagnóstico. Não vou entrar aqui muito no médico, para tentar trabalhar o maior número de casos possíveis. Ela tinha sexualidade desregrada em uma outra experiência. Lembra o Bezerra de Menezes falando agora?
atitudes e experiências transatas equivocadas, ou seja, em encarnações anteriores, principalmente uma anterior, ela teve uma questão da sexualidade muito desregrada. Ela era dona de um prostíbulo. Na verdade, ela é acolhida pela dona de um prostíbulo quando é expulsa de casa por engravidar. Olha só. Essa dona do prostíbulo da experiência anterior viria a ser a avó dessa atual encarnação. Quando essa dona do prostíbulo desencarna, ela assume. E ela começa a obrigar as outras moças que lá trabalhavam a abortar. Porque prostituta grávida não rende, só gasta. Então ela promovia abortos nessas prostitutas, tinha condutas que desfizeram relações conjugais, né, atuava muito com a questão da mentira para desvirtuar as meninas, que eram imaturas e vulneráveis, e aí vem, após o diagnóstico, a orientação. Campos que devem ser abordados no aspecto reparatório da atual encarnação para concretização do seu planejamento, advindo do sincero arrependimento. O que isso quer dizer? Essas são as causas. Quando ela desencarna, aí o amigo espiritual dela traz essa informação, que ela se arrepende e que ela pede para reencarnar junto a esses espíritos, alguns desses, que é essa tal família em que ela se sente uma ovelha negra, porque obviamente ela gerou prejuízo a esses espíritos. Então há uma antipatia natural desses espíritos, à exceção da avó. Então ela se conecta a esses espíritos e passa pelas expiações que eu acabei de citar. Ele diz que houve um arrependimento sincero, só que ela não estava dando conta dessas provas que ela devia passar. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, e quando Kardec pergunta de onde surge o desgosto das pessoas, eles vão dizer assim, muitas das vezes, por não suportarem as provas escolhidas. É aí que vocês devem se ajudar, para que o indivíduo suporte aquela prova que escolheu, mas não está dando conta. É ser um sirineu, é segurar um pouquinho a cruz do outro. Então, a casa espírita vai ser para ela essa espécie de processo como sirineu, sendo um sirineu. E aí? Orientação, chamando a P. P, senta aí. Isso já vimos em algumas reuniões, algumas semanas. Pelo próprio processo desobsessivo de outros obsessores, ela estava de fato obsediada, terem se manifestado e terem entendido que não ia ganhar nada perseguindo ela, decidiram seguir sua vida, ela já sentia menos a influência espiritual, já não tinha mais ideações suicidas, mas ainda tinha os sintomas da depressão, que era um sintoma complexo para ela. Ela ficava sem vitalidade, ficava só deitada, não conseguia fazer nada, isso gerava crítica da sogra, do marido. E aí nós entendemos que era a hora, feito esse primeiro suporte emergencial, ela levantar, tomar a cruz e seguir Jesus. Agora você está um pouco melhor, embora ainda tenha sintomas. Então nós sugerimos que você se vincule ao grupo de estudos da mediunidade, que era um problema dela, e a evangelização infantil. Porque nós vimos aqui que é um conceito ligado ao aborto. E aí, Gustavo, o que tem a ver o aborto com a evangelização infantil? De onde você tirou essa ideia, né? No livro Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, o capítulo item 14, chamado Aborto Delituoso, o André Luiz traz essa informação e essa orientação sobre pessoas que no pretérito tiveram uma relação com práticas abortivas, homens e mulheres, e que muitas das vezes vão ter dificuldade de serem pais, não é o caso da P aqui, podem, através da educação dos filhos alheios, reparar. E que isso pode ser feito nas redes públicas, redes de ensino ou privadas, é por isso que o professor espia bastante mesmo, né? E na evangelização, né? Em qualquer credo religioso, não só na casa espírita. O fato é, ela se propôs a estudar a mediunidade, começou a fazer os exercícios, depois de estudar um tempo, foi para a evangelização, começou a trabalhar
houveram desafios, uma série deles, dificuldades que até hoje ela enfrenta. Fato é que no final das contas, hoje, né, ela teve a medicação suspensa pelo psiquiatra, que não sabe do processo, que ela não tem mais ideações suicidas, nunca mais teve tentativa de autoextermínio, e é uma trabalhadora. Ontem estava com a gente lá na confraternização. Alguém que há 2 anos atrás chegou lá, quase tirando a própria vida biológica. Então, toda essa complexidade serviu para quê? Para ajudar essa pessoa, através do método de Kardec, de auscultação mediúnica, a agir na área psicológica que ela tem necessidade. Porque se mandar o Gustavo para a evangelização infantil, aí é que vai ser uma expiação. Porque eu não me sinto conectado a esse pretérito. Talvez eu tenha falado muito e mal, né, no passado, porque me sinto conectado ao falar. A oratória com possibilidade de reparação, em despertar. Então, quando a gente entende isso e vê os efeitos, a gente percebe que é uma ciência esse espiritismo. E que nós aumentamos a probabilidade de ajudar as pessoas a terem a melhor vida possível. Segundo caso, se alguém quiser perguntar ou comentar, fiquem à vontade, tá? Só para lembrar. É o Hélio. Hélio, professor universitário, procurou a casa espírita porque tinha um histórico de transtorno obsessivo compulsivo. O famoso TOC, né? Só que tinha acontecido um evento muito gravoso, específico, que o impossibilitou de ter uma vida minimamente funcional. Eu não sei se eu descrevo aqui, se eu não descrevo aqui, eu falo. Então, ele traz os seus sintomas: angústia, ansiedade, fobias e manias advindas de pensamentos intrusivos relacionados a ferir pessoas amadas, incluindo homicídio. Pedaços de corpos de entes queridos, como mãe e avós, caso não cumprisse determinado ritual. Então, qual era a problemática dele? Ele, de repente, tinha um pensamento assim: se você não contar quantas cadeiras tem aqui em 1 minuto, você vai matar sua mãe, você vai matar seu filho, vai matar sua esposa. Se você pisar na linha, você vai matar e esquartejar determinada pessoa que você ama. Essa era a ordem dos pensamentos intrusivos no toque do Hélio. Aí ele teve uma experiência mais recente, que ele estava levando o filho no barbeiro, né? E aí ele teve esse surto. Então ele ficou paralisado na rua. Por quê? Ele ia levando o filho, de repente ele se viu pegando a gilete, né, do barbeiro, e cortando o filho. Aí ele travou. Ele ficou parado a ponto da esposa ter que pegar o carro e ir pegar na rua com o filho. Aí ele entendeu que precisava de ajuda, que já não dava mais conta de lidar. Olha os núcleos em potenciação que esse indivíduo foi mantendo aqui, e não exudava, ele não falava disso para ninguém. E o problema de não falar é esse. A pessoa acha que consegue lidar sozinho com aquilo, tem vergonha, e aquele problema vai aumentando, chega uma hora ele surta. O que ele teve aqui foi um surto. Ele simplesmente surtou de uma maneira que o paralisou, poderia ser outro tipo de surto, mas ele surtou. O psiquismo dele não deu mais conta de lidar com o que estava acontecendo. Então nós vamos entender, né, fazer a auscultação mediúnica para a gente entender quais núcleos em potenciação, o que no inconsciente desse indivíduo estava acontecendo. Porque o que acontece é muito legal lembrar aqui. Em uma reunião mediúnica, essa estrutura aqui é que se desloca, né, do perispírito até o inconsciente. Então nós levamos, ou melhor, o espírito vai e se acopla ao corpo do médium, e o médium consegue não só decodificar o que ele pensa, mas captar sentimentos, emoções, memórias. Isso ajuda na avaliação, que mais do que o espírito disse, aqui é o espírito encarnado, tá, gente? Alma, né? Nós dizemos já no Kardec. Também aquilo que o médium percebeu. E aí isso é importante na hora da gente levar
para o indivíduo a devolutiva. Eu vou dar um exemplo muito rápido. Uma moça recentemente nos procurou com depressão também. E aí, o que nós auscultamos é que ela, o médico disse, é um sentimento de raiva que essa pessoa tem muito grande. Ela é uma pessoa muito irascível. É aquela pessoa que, assim, parece que vai explodir e que quer... Pra vocês terem ideia, o que o médico percebeu foi ela, uma espécie de tanque de guerra, atropelando e avassalando tudo que estava à frente. Foi a imagem simbólica que o médico captou. E a pessoa, aparentemente, pacífica. Naquele estereótipo do depressivo mesmo, né? Caladinha, sentadinha, fala baixo. Aí eu a pergunto, né, depois da auscultação mediúnica: você por acaso sente raiva? Ela deu uma risadinha assim, tipo, descobriu. Por favor, me fala sobre a sua raiva para a gente poder te ajudar. Aí ela fala: olha, honestamente, quando alguém me contraria, dá vontade de matar a pessoa. Aí nós entendemos o quê? Que a depressão, nesse caso, no caso dessa pessoa, é proteção. Porque imagina essa pessoa com a vitalidade da criança de 8 anos. Ela ia ser um perigo para ela e para a sociedade. Então, há aqui uma diminuição, isso aqui eu acho que já foi, uma diminuição dos bíons. Lembra os bíons, fluido vital? Há uma oclusão no espelho aqui, há uma partição no espelho, em que ela não consegue vitalizar o corpo físico. Graças a Deus. Então, o que ela acha que é doença, na verdade é tratamento. E aí é por isso que nós, a Casa Espírita, não podemos oferecer cura. A gente nem sabe se a pessoa está doente. Ou será que a doença não é o tratamento da lei divina para essa pessoa? Aí eu digo: não, vem cá que eu vou te curar. Aí, é arrogar-se de Deus. Eu gosto sempre de lembrar o caso respeitosamente, tá, gente? Do Chico com o Zé Arigó. Ali ela está muito perto de Congonhas, então a gente conhece o pessoal, ouve muitas histórias, né? E aí tem um caso clássico do Chico com o Zé, que é quando o Fritz, né, já se manifestando através do Zé Arigó, diz: ô Chico, vem cá que eu vou curar seu olho. Aí o Chico diz: ô meu irmão, eu sei que você pode curar não, mas isso aqui é porque eu usei mal meu olho em outras experiências. Se o senhor curar, vai vir outra doença, vem outro grupo de potenciação. Deixa essa, que essa eu já acostumei. Olha assim, ele sabia que estava em tratamento. Afinal de contas, não é melhor entrar sem o olho ou sem o braço no reino dos céus? É sobre isso. É o Evangelho segundo o Espiritismo na veia, né? Baseado no Novo Testamento. Então, só estou dando um exemplo aqui, porque é a questão da vitalidade, porque nós sabemos que o transtorno depressivo ele tem sido cada vez mais comum na nossa sociedade. E se indignar com o tratamento não me parece a melhor opção. Então, nós começamos a sugerir a essa pessoa, é outro caso, nem Aurélia, é o seguinte: olha, você precisa controlar essa raiva, essa ira. Assume que você nunca me falou, como você está aqui? Porque é isso, né? A pessoa tem medo de falar dos pecados, entre aspas, aqui, ou das más inclinações, achando assim: eles vão querer me ajudar, só a pessoa que tem raiva dos outros. Como se o Gustavo não sentisse raiva, né? A pessoa deve imaginar, na utopia dela, de que ele está na frente do trabalho, é perfeito. E aí a pessoa se nega, olha como dificulta. Por isso que eu tenho dó, assim, no bom sentido, dos psicólogos, dos psicoterapeutas. Porque a pessoa mente descaradamente de anos e anos. Se fazendo de, pobre coitado. Ao invés de assumir: eu sinto isso, eu tenho aquilo. Eu sou assim. Eu acolho minha sombra, né? No melhor sentido junguiano. As minhas sombras são essas. Eu as coloco em jogo para que sejam iluminadas. Olha como isso. Porque, gente, aos encarnados a gente engana. Por isso o sorriso dela, na hora que eu perguntei. O psiquismo dela já captou. Me descobri.
como se fosse um problema, sentir raiva. E aí o que ela tem dito, isso tem poucas semanas nesse caso, é que conforme ela tem trabalhado mais, a tolerância, não é paciência por enquanto não, por enquanto ela está na tolerância. A tolerância, ela tem se sentido melhor. Ela tem se sentido com mais vitalidade para trabalhar. Ela era aquele tipo de paciente que não tomava banho 3, 4 dias. E hoje ela já voltou a trabalhar. Ainda sente raiva, mas ela lembra. E aí o que eu falei para ela, olha, quanto menos raiva você sentir, mais animada você vai ficar. Então isso motiva a pessoa a trabalhar. Primeiro, eu estou com raiva, peraí, tem que tomar cuidado. Lembra lá do reflexo que esboça a emotividade que plasma a ideia que gera a ação, a fala. É o Emmanuel, aqui ó. Algumas frases de Emmanuel como tem uma profundidade. E aí quando a pessoa recebe essa orientação, ele vai se melhorando. No caso, qual era a questão? Que é a questão de muitos que têm toque, né? No caso dele tinha um passado ligado às Forças Armadas, mais especificamente ao Exército Brasileiro. Não por acaso ele está em São João del Rei, para quem não sabe, é um lugar que o Exército Brasileiro é muito forte. Lá tem a companhia de Paraquivi. Sempre que eu vou em São João, vocês aí são... Cada lugar tem sua característica, né? Eu venho aqui na reunião de confidência, fico pensando na galera, né, que tem esse vínculo histórico, São João, Barbacena. Vem cada um de nós, ninguém encara no lugar errado. Nós estamos nos lugares em que nós normalmente temos a ver com aquele tema. Nós normalmente aprontamos, fizemos bastante confusão, e agora temos uma oportunidade de reparar. Olha que bênção, não é? E aí ele tinha essa disciplina exagerada. A preocupação com detalhes gerou essa sintonia psíquica. Isso eu posso falar porque eu sou filho de militar, né? Então eu me lembro muito bem, né, do meu pai, minha mãe, a preocupação com a farda, né? Com a barba. Porque aí diziam assim, se passar o algodão e agarrar, vai preso, dorme na cadeia, lá na Epicar, no caso, né, da Barbacena. Então isso vai gerando no indivíduo uma disfonia psíquica. Tudo tem que ser muito perfeito, né? Eu tenho um tio que também é militar, ele assim, ele hoje tem uma característica, um aspecto de Asperger, né? Que é um transtorno do espectro autista mais leve, tudo muito assim, né? Então a organização é uma coisa, a disciplina é uma coisa, e esse excesso é outra coisa. Eu sempre lembro do Kardec, no livro dos Médiuns, quando ele fala sobre a questão da pontualidade, né? E aí ele vai dizer o seguinte, que o excesso de zelo denota inferioridade moral. Ele está dizendo o seguinte, não é para chegar lá meia hora depois, né, ou ficar lá 2 horas depois interrogando os espíritos. Mas o espírito está ali. O diálogo ele é produtivo, ele é instrutivo. Não tem por que bater o sino da igreja às 7 horas da noite, ô meu irmão, obrigado, até uma próxima. Ele diz até que 1/4 de hora, então, essa é a fala de Kardec. E às vezes a gente fica com esse excesso de zelo, a gente está criando um pouco desse extremismo, se dizendo disciplinado. Né? Isso não é necessariamente disciplina, mas era no caso do Hélio. O fato culminou na mania persecutória que ele tem hoje e assassino de amigos e parentes. O que aconteceu? Ele entrando em distonia nessa experiência do exército, ele começou a achar que as pessoas estavam perseguindo ele. E aí havia na mente dele, nessa persona que se manifesta, e é outra coisa legal de explicar aqui, né? A regressão. Como funciona a regressão? A regressão nada mais é que uma persona que está aqui no inconsciente, com o arquétipo do núcleo em potenciação, emerge e se torna consciente. Então, por exemplo, né, nós tivemos experiência de ter um espírito se manifestando e a espiritualidade propõe uma regressão. Ele muda a característica, ele muda a posição, ele muda a fala, às vezes muda até o idioma. Assim, mas é o mesmo indivíduo, estão entendendo? São personas diferentes, mas o mesmo indivíduo. Então ele sai de uma condição, isso é muito comum nós percebermos, do doente mental, do transtornado mental de hoje, para do general.
E aí, de pobre, coitadinho, nós estamos atendendo atualmente um caso de uma criança da evangelização da casa, que tem TOD, né? Transtorno opositor desafiador, e ela está fazendo, botando a turma para trabalhar lá na casa espírita, entendeu? Não quer ficar na salinha, sai, briga, chuta. Eu disse, está feio, né? Estamos auscultando. E aí eles se manifestam na reunião mediúnica, com medo, querendo o pai, querendo a mãe, e de repente vem o militar do passado. Ele começa a mandar: cadê minha farda, cadê minha bota, cadê minha roupa? Começa a mandar, gente. A mesma individualidade, uma pessoa totalmente diferente. Aí de repente vem a criança, vem o militar do passado. E aí a gente vai ver que isso acontece com a gente também, tá? O tempo todo. Só não é tão ostensível. Né? Porque aqui custava, beleza, né? Se eu fosse assim o tempo inteiro, 24 horas por dia. Agora eu chego em casa e recebo a notícia que o menino tomou recuperação. Aí vem o general lá de casa. Ô menino, não acredito. Entende Jesus? Vem, amanhã eu vou chegar no trabalho, né? E aí tem algum problema. Isso acontece com a gente o tempo todo, gente. Os transtornos mentais, o que acontece? Esse canal, ele está meio quebrado. Os túbulos, né, dão mais vazão ao psiquismo da persona anterior. O transtorno dissociativo da individualidade, por exemplo, as múltiplas personalidades, tem a ver com isso. É por isso que a gente tem que entender o indivíduo como espírito, não como aquele ser que está ali na minha frente. Porque a depender do estímulo externo, a resposta pode ser grande. Então o que ele fez? Ele surtou no passado. E o que ele fez no passado? Quando ele surta, mata os amigos. E mata os parentes, está vendo? Olha o porquê do medo da atual encarnação. Por que ele parou agora? Porque não quer matar o filho. Isso é ruim, gente? Não. Isso é bom. Estão entendendo que é um mecanismo de defesa que a lei divina propicia? Não é o contrário. Então ele vai ter que ficar assim, enquanto o surto para ele representar uma prática homicida, sim. Na hora que não for mais isso, através da transformação, não. Aí vem a cura. Ele não vai surtar mais, porque ele não vai ter mais a culpa. E é o que a gente está trabalhando com ele. Então, no caso dele, a culpa é um grande complexo. E ele, como professor universitário hoje, né? Seção de cidade universitária, você já deve conhecer um pouco, né? Muitos, não todos, mas muitos professores são um tanto quanto sádicos, né? Tem um certo prazer para pressionar, maltratar, apertar o aluno. É quase que assim, né? O alter ego do indivíduo, né? Aqui eu sou todo poderoso. Então, o general de ontem hoje está dentro da sala de aula. E o aluno é o recruta, é o soldado. E ele tem essa postura. Aí, quando eu pergunto, ele assume, né? Ela falou: Hélio, vamos ter que mudar esse jeito de trabalhar com os alunos. Vamos ter que começar a acolher esses alunos. Quem são esses alunos que vão parar em São João do Meio? Quem são os seus alunos? E aí ele começou a desenvolver esse trabalho. Ele tem dificuldade com o toque, por exemplo, ele é muito formal, assim. E ele começou a desenvolver isso. E aí, sabe o que foi acontecendo com o tempo? Os pensamentos intrusivos foram diminuindo. Ou quando vinham, ele dizia, né? Isso é um trabalho que nós fizemos. Eu não vou matar minha mãe, eu não vou matar minha esposa, eu não vou matar meu filho, eu não quero. Não tem por que ter medo disso mais. Eu não sou isso. Ele não sabe do passado dele, ele só sabe do presente. Ele não é alguém que quer matar o pai, a mãe, o filho, a esposa. Isso foi dando tranquilidade. Está aqui, ó. Os pensamentos intrusivos advinham do paciente, não era um processo obsessivo, especificamente, né? Embora existisse. Ele deve trabalhar o auto-perdão, dominando as más tendências e direcionando a inteligência que tem para o bem. Porque ele usava o conhecimento para dominar. Assim como antes ele usava a patente para dominar. E aí ele começou a mudar isso. Inclusive, olha, interessante, ele tem um projeto, né, que ajuda alunos que têm alguma dificuldade de aprendizagem.
criou isso. Olha a reparação. Olha o núcleo de potenciação aqui, gente, que vai saindo. Agora não mais pelo toque de inimigo. Continua fazendo psicoterapia, acompanhamento, existe o sintoma, mas hoje ele é funcional, totalmente funcional. Devido ao quê? A mudança comportamental. Ele não tem agora a ideia, ou seja, o pensamento contínuo de subjugar, medo de matar. Pelo contrário, hoje ele usa para o bem as características que ele tem. E como nós estamos indo para o final, tem mais um caso, eu acho. Esse é um caso que eu acho que é muito comum na casa espírita, que é de uma adolescente que chega com uma eclosão de mediunidade e uma diversidade de sintomas ligados, né, ao transtorno mental. E aí as coisas se confundem muito, né? E o nosso papel não é fazer, volto a dizer, diagnóstico sobre saúde mental da casa espírita. O nosso papel enquanto espírita é fazer o diagnóstico de influência espiritual, de obsessão. E isso o profissional de saúde mental não sabe fazer, não. Isso quem sabe fazer, ou deveria saber, é o espírita. Isso é da ciência espírita. Então, quando nós, por exemplo, no caso do Leandro, percebemos as causas, né, são causas de íntimas, complexos íntimos. Existiram espíritos? Existiram, mas não era grande problemática. Por isso ele permanece na sua psicoterapia. Ele permanece utilizando alguns medicamentos, porque ele precisa. Agora, em alguns casos de obsessão, a desobsessão bastará. Eu já citei isso aqui muito provavelmente, mas eu vou repetir. Processo utilizado por Bezerra de Menezes encarnado, no livro que ele escreve chamado Loucura sobre o Novo Cristo. Então lá ele utiliza e descreve o método de atender pacientes, ele era médico também, mas que a medicina não resolvia o problema. E aí ele leva para o método de Kardec, a auscultação mediúnica, no processo de desobsessão. E aí ele percebe a melhoria dos pacientes. Ele fala com essas palavras no livro: diagnóstico diferencial. Ou seja, o método de Kardec permite ao espírita fazer um diagnóstico diferencial, no sentido, é espiritual ou não? Ponto. Então é espiritual, vamos tratar. Não é espiritual, vamos acolher, ajudar, porque existem outras ferramentas, mas você vai ter que tratar com a ciência da Terra. Porque é importante isso. O que nós estamos fazendo aqui não é uma substituição. Nada que nós estamos falando aqui foge ao escopo da doutrina espírita. Embora muitas pessoas confundam, uma linha um pouco tênue, né? Hoje se fala muito sobre espiritualidade, saúde mental, né? Como você falou aqui, teve lá de fora, né? O trabalho que é feito no grupos, é um trabalho maravilhoso, onde médicos atuam com espiritualidade. A gente só não pode confundir que é ótimo que os médicos, os psicólogos venham ao espiritismo, conheçam e atuam. Mas nós não temos capacidade, nem é ético, e ir aos consultórios atender. Percebe que é diferente? É esse cuidado que nós temos que ter. Mas acolher e trabalhar em conjunto, né? O próprio Alexandre, nós temos um paciente comum, uma paciente de Leopoldina, né, que eles atendem lá no trabalho do GUS, e nós atendemos no Grupo Espírita Paz. Um trabalho colaborativo, e não um substituindo o outro. E a gente vai trocando essas figurinhas. Gustavo, o que tem de formação espiritual? Então eles vão trabalhando isso, ajustando o medicamento. Uma paciente com depressão crônica, né? Pelo menos 30 anos tem depressão. E qual é o problema que nós identificamos? A demora no tratamento espiritual, não no tratamento psiquiátrico, que é o que o próprio Bezerra já descreve nessa obra. E ele aprendeu algumas penas Bezerra sobre isso, né? Quem não sabe, ele fazia o processo de desobsessão e ele relata no livro que um caso ele não teve sucesso. Que a partir da desobsessão não houve uma melhoria do paciente. Esse caso é do filho dele. E a orientação espiritual é que
Demorou-se tanto para a desobsessão que a impregnação fluídica do obsessor causou degenerescência neurológica no filho. Então já não era uma questão de ordem psicológica, mas era uma questão fisiológica, pela demora. Isso me chamou muita atenção, porque eu acho que até dá um pouco de nome ao tema de hoje. Olha a nossa responsabilidade enquanto espíritos, de acolher uma pessoa com os sintomas que ela quiser dar o nome, os transtornos diagnósticos psiquiátricos que ela quiser dizer, e falar: olha, isso aqui não é minha parte, mas eu quero te ouvir. E eu quero entender se é um processo obsessivo acontecendo com você. Porque se houver a desobsessão, esses transtornos vão, no mínimo, diminuir bastante. Agora, se eu não promover essa terapêutica, pode ser que você vai ficar o resto da vida doente. Porque já não há mais o que a medicina fazer. E nem a espiritualidade. Porque já está com o corpo físico aqui, ó. A última estrutura já chegou aqui. Então nós precisamos ter essa urgência de, ao chegar alguém em sofrimento na casa espírita, sob influência espiritual, de saber como tratar a obsessão. André Luiz acha que isso é tão importante que escreve um livro sobre isso, né? Chamado Desobsessão. E lá Emmanuel, no prefácio, diz algo que eu nunca vou esquecer. Ele diz assim: toda casa espírita deve ter seu grupo de desobsessão, que cuida da saúde mental daqueles que procuram na casa espírita um hospital. E aí a gente percebe quão complexo é isso. Enquanto nós ainda estamos pouco aparamentados intelectualmente para acolher alguém que chega aqui no processo de obsessão. O que fazer com essa pessoa? A pessoa está aqui no estudo, entra em transe, por exemplo. A pessoa está na casa e tem influências espirituais, o espírito começa a falar. Aí a gente fica com medo do obsessor, do espírito, da pessoa. Gente, ninguém desencarna devido à transe medíocre, tá? Não há relatos na literatura. Aí a gente trata a pessoa como doente, ao invés de acolher, de entender. Aí a gente pega a pessoa: ô fulano, acorda. Será que Kardec ia fazer isso? Ou ia fazer o seguinte: está lá no grupo dos médicos: meu irmão, quem é você? Fala com o espírito. O que você está fazendo aqui? Por que você está com raiva? Pode falar, eu estou ficando te ouvindo. Deixa eu falar. Nos cursos de mediunidade, né, que nós fazemos aos sábados à tarde, era muito comum, hoje é menos. Durante o estudo, o obsessor lá, bravo, nervoso. Meu irmão, está todo mundo aqui te ouvindo. Orientar, pessoal, vamos orar pelo irmão. E eu ouvi o diálogo. Gente, por que isso, Gustavo? Porque Kardec escreve o seguinte no livro dos Médiuns: quando um fenômeno acontece, porque Deus o permitiu. E ir contra a lei da natureza não é inteligente. Então deixa o processo acontecer. Não é que a pessoa ali virou médica para resolver o fenômeno. Eu quero entender o porquê do fenômeno. Quem é esse obsessor? E quantas vezes esse irmão, depois de ouvido aquela pessoa, parava de entrar em transe, parava de dormir durante o estudo. Ao invés de tirar a pessoa e levar lá para o quartinho. Por que a gente quer esconder o fenômeno? Porque uma coisa, Gustavo, vir aqui propositalmente: eu vou entrar em transe aqui, para vocês verem. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre espontaneamente acontecer um transe mediúnico. Uma casa espírita. Um lugar que as pessoas deveriam saber o que é mediunidade, o que é espírito. E não sair correndo porque alguém está falando grosso ou falando alto. E ter alguém que ia acolher esse irmão. Por que a gente faz atendimento fraterno com encarnado, não vai fazer com desencarnados? Livro dos Espíritos, primeira frase, né? Kardec cria o nome Espiritismo. Depois ele diz, no primeiro parágrafo da introdução: diremos, pois, que o Espiritismo cuida da relação entre os espíritos e os homens.
Quer dizer, isso é espiritismo, gente. Espiritismo sem espírito não é espiritismo. Vamos dar outro nome. Vou dar um monte de nome bonito, viu? Nome bonito é o que não falta. Mas espiritismo não é. Então, entendendo porque essa jovem, por exemplo, chegava lá e entrava em transe, desmaiava, desfalecia, é que hoje, ontem eu tive com ela também na confraternização, feliz a vida. Porque isso não acontece só na casa espírita. Se fosse só na casa espírita, estava ótimo. O problema é que essa menina de 15 anos, 16, na escola entra em transe. E é vista como louca. Sofre bullying, a ponto de ter que estudar de casa, porque não pode mais ir para a escola devido ao fenômeno mediúnico incompreendido. Ela é da cidade de Congonhas, lá a mediunidade é um problema mais grave que o normal. Aqui também não sei como é, mas cidades com esse cunho, né, da igreja muito forte, normalmente o bicho pega, né? Mas lá é muito forte. Então, ela encontrou um lugar em que poderia simplesmente dar vazão ao fenômeno. O fenômeno parar de acontecer. Aí é da parte que eu fico sempre chateado, né? Quem chegou para mais um médium, amiga médium ostensivo. Porque médium ostensivo mesmo está cada vez mais raro. A gente tem visto muito mais medianimidade, em que o animismo é cada vez maior, a mediunidade é cada vez menor. Então, quando chegam para aqueles ostensivos, rapaz, que beleza. Né? Porque esse é o médium que tem a missão de encarnar na tarefa, no trabalho. Mas na maioria, são só um processo de eclosão da mediunidade sob obsessão. E quando há desobsessão, aquela mediunidade maravilhosa. Por que maravilhosa? Porque nos permite ter contato real com o espiritual. E não aquela coisa cheia de animismo que acontece com a grande maioria dos médiuns. Isso é normal, isso não é problema, tá? Animismo não é problema. Antes queria deixar isso claro. Como diz o Wallace, lá nos domínios da mediunidade, o movimento espírita fez do animismo um cérebro que impede a mediunidade. Então não é um problema. Mas que existem médiuns com maior fidedignidade na filtragem do pensamento, existem. Você pensa no Chico Xavier, né? Que a caligrafia era a mesma, que eu vi, percebi. Existem poucos, mas existem médiuns. Também não é só o Chico, tá, gente? E é isso que nós devemos propor. E o estudo favorece isso. Quer comentar alguma coisa? Vi só o perispírito com a mão levantada. Então vamos ao caso da acerto para nós concluirmos. Olha o sintoma dela. Ansiedade generalizada, transtorno do pânico, muito desânimo, passa a maior parte do tempo na cama, percepção de enforcamento, falta de ar, coração disparado e pontadas como se fosse infartar. Mãos muito trêmulas, choro frequente, cabeça pesada, às vezes escuridão nas vistas, tontura. Medo de frequentar a escola, atualmente tem dificuldade de segurar uma caneta, as mãos tremem. Sono de pingar, consegue realizar poucas atividades sem apoio de um adulto. Ela era praticamente dependente da mãe. Ela estava quase sem vitalidade. Então ela chega com esse quadro, muita coisa, né? Mas tudo ligado, no caso dela, à mediunidade e à obsessão. E aí foi feita a auscultação. Aqui, olha, está entre aspas, porque são orientações da espiritualidade. Então, o primeiro espírito diz assim: nossa irmã sente-se culpada e tem na mediunidade a oportunidade de reparação através do trabalho. Porém, ignorante que ainda é, pois, se outrora fingira ter algo que não tinha, agora tem o que tanto dizia, mas não tem a habilidade e o conhecimento necessário para operar. Então, na encarnação pretérita, ela se fazia de médium e se beneficiava como prestidigitadora dos dizeres de Kardec, né? Então, enganava as pessoas dizendo-se médium. E aí ela criou algo, inclusive, potenciação, né? Desviando algo que é sagrado. Eu gosto sempre daquela frase do Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec: mediunidade é algo sagrado, que deve ser praticado santamente. Isso é muito importante a gente lembrar. E aí veio
como efeito, a pinealzinha dela cheia de grânulos de hidroxiapatita veio com a mediunidade ostensiva, a ponto dela realmente não ter controle. E ela tem uma evidência assim, extrema, e isso gera, obviamente, incômodo. Então, qual a ideia? Fazê-la conhecer para poder atuar. Então, esse é um raro, mas possível momento em que a pessoa tem como recomendação a prática da mediunidade. Mas 15 anos, Gustavo, 16. Peraí, Kardec começou com médios de que idade? 12, 13. Onde é que Kardec mudou a regra do jogo? Ou a espiritualidade, que eu não sei. Está com a mãe, que é uma responsável ali, que concorda, que acompanha. Fato é, começou a estudar. Os fenômenos foram parando em casa, na escola. Hoje está vitalizada, hoje não tem aqueles sintomas. Raramente tem medo porque ainda vê espíritos na forma zoantrópica, o que não deve ser fácil para ninguém. Eu, graças a Deus, por enquanto, ainda não tive nenhuma percepção dessa, que eu imagino quão complexo deve ser. Não é? Então, e ela tinha uma característica também de ver espíritos que queriam forjar ser o que não eram. Então, por exemplo, quando ela chegou na casa espírita, qual era o discurso da mãe? Que ela via Jesus, que ela via Maria de Nazaré, Nossa Senhora. Eles são muito católicos, né? Muito católicos. Então, ela tinha essa percepção. E o que é que nós vamos perceber na auscultação? Questionando esses espíritos se manifestavam. E sabe, um parênteses muito rápido. Uma médium experiente, ela relatou o seguinte na avaliação: Gustavo, é muito difícil, porque quando eu vi aquele espírito com a forma de Nossa Senhora, com um halo de luz, andando aqui em volta da mesa, até eu fiquei assim, sem saber se era o Senhor. E aí olha como é interessante. Apenas quando o espírito se acopla e começa a dialogar, através das perguntas, ela se trai. O espírito se trai. E não através da aparência. E se nós formos recorrer ao livro dos médiuns, no item, as perguntas que se podem fazer aos espíritos, Allan Kardec explica exatamente isso, como método de descobrir a mistificação. Levar até os últimos recônditos aquele espírito. Questionar todas as mensagens de todos os espíritos. Porque era Nossa Senhora, mas podia ser o Chico Bezerra, que é o santo do espírito, né? Aí eu não posso questionar mais. Nossa Senhora, eu questiono, não sou católico. Aí chega o Chico, ou um espírito com a forma do Chico. Bezerra, Emmanuel, sim, senhor, amém. A gente faz a mesma coisa. É muito triste isso. Porque a proposta do livro dos médiuns é o contrário. Vocês lembram, né? Alguns aqui devem lembrar a frase do Erasto, clássica, né? Antes de rejeitar 10 verdades, que aceitar uma só mentira. Porque a verdade vai se provar. E os espíritos, quando sabem que a nossa intenção é boa, eles vão para o jeito de nos mostrar. Agora, quando a gente só quer testar o espírito, eles vão lá. Porque eles não são cobaias. Os superiores não. Mas se o nosso interesse é verdadeiro, a gente não só pode como deve. Isso aqui veio de questionamento dos espíritos. Olha, meu irmão, você disse que é um amigo espiritual dela, mas você pode me explicar o que acontece? E aí ele explica. Ela está aqui, eu coloquei, apresenta-se na forma de apresentar espíritos que criaram formas de pensamentos a partir de manipulação de fluidos. Tentavam sensibilizar as médiuns com criações mentais. Tinha um anjo lá que aparecia, né? E aí tem umas médiuns lá do nosso grupo que tiveram muitas experiências no catolicismo, né? Gostavam bem do convento. Aí a gente viu que vocês voltaram lá pro convento, né? Esse tanto de anjo, esse tanto de santo. Isso mexe, porque está aqui, gente, lá no inconsciente. Então imagina o médium, quando ele entra em transe, essas estruturas aqui, vão embora. O transe vem para o inconsciente, o transe mais profundo. Então essas estruturas arquetípicas vêm. E é por isso que o médium em transe
não tem condição de avaliar a comunicação. Não é papel do médium. O papel do médium é ser ponte, traz. Aí a gente vai ter um material para depois avaliar. Então para de ter medo de ser mistificado. A gente só vai saber se é um mistificador tendo elementos. Que foi o caso. Entendendo que eram mistificadores, nós orientamos a jovem. Olha, não é Jesus, sinto te informar. Não é Maria de Nazaré, não é um anjo. E da próxima vez que eles aparecerem, você pode dizer isso. E aí ela fez, né, com esses espíritos, que simplesmente ficou nervoso com ela e foi embora. Aí eu pergunto a ela, você acha que um anjo vai ficar nervoso com alguém? Aí ela foi entendendo. Aí com o estudo do livro dos médiuns, ela foi percebendo. Mostrei lá a escala espírita, né? Livro dos Espíritos, item 100 a 113. Olha aqui, característica dos bons espíritos. Nunca se enraivece. Tá vendo? Isso a gente tem que estudar. Uma menina de 16 anos. Ô Senhor, que bênção, né? E ela, a princípio, está lá no trabalho. Ela vai ser obrigada a ser uma trabalhadora na casa? De jeito nenhum. Ela é convidada. Enquanto ela quiser. Enquanto ela estiver se sentindo bem, ela vai ficando. Por enquanto, isso está acontecendo. Fato é, por exemplo, ontem eu vi essa menina que chegou praticamente carregada, há 6, 5 meses atrás, pela mãe desesperada, que pediu ajuda para tirar ela do carro, chegou andando, brincou, conversou, lanchou com a gente, riu. Isso é que importa. Aí eu volto lá na primeira frase de Kardec, para a gente fechar, né? Em primeiro lugar, devemos colocar o consolo, o auxílio aos que sofrem, aqueles que estão prestes a cometer o suicídio e que podem repensar. E esses processos nos mostram que para fazer o que é prioritário é necessário um conjunto de conhecimentos, porque senão nós seremos cegos a guiar cegos. Aí vem o Espírito com essa luz toda e a gente acredita. Porque sabe qual era o objetivo desses Espíritos? Era criar nela, em Congonhas, uma espécie de médium visionário que via Nossa Senhora para atrair pessoas, para criar lá mais um dos muitos núcleos que infelizmente acontecem, em que espíritos ditos muito evoluídos falam e não dizem nada. E vira um grande comércio ao redor desses lugares. Eu não vou falar sobre o lugar, médio, nem espírito. Vou falar sobre essa situação. O objetivo era esse. Espíritos que estão vinculados ainda à Igreja Católica Apostólica Romana em Congonhas e que se sentem, de certa forma, indignados com o que está acontecendo lá, né, que é um conceito, eu não vou entrar aqui no mérito, mas de ordem econômica dentro da igreja. É o que eles falaram e que depois nós tivemos uma confirmação de encarnados. Para a gente fechar, gente, será que vai... Sim? Perdão, Só fazer uma pergunta aqui. À vontade. Você citou o caso de adolescente, você também falou das personas, né? Sim. O adolescente normalmente, né, tem uma variância aí que ninguém reconhece a pessoa na fase de adolescência. Seria só mesmo hormonal ou também essas pessoas acabam aflorando aí nessa fase? Excelente pergunta, Litana. O Alexandre, no livro Missionários da Luz, ele vai explicar que, embora se dê a reconexão perispírito e corpo físico por volta dos 7 anos, aos 12 anos aproximadamente, é que essas personas antigas emergem do psiquismo, dando origem a essas complexidades de lidar e de ser adolescente. Porque se lidar com o adolescente é difícil, a gente esquece que nós fomos. E quão complexo foi para muitos de nós ser adolescente. E aí vem essa confusão. Vem aquele ser que está aprendendo um monte de coisa nessa experiência, mas que já aprendeu um monte de outras nas anteriores. E aí entra esse conflito, que gera, segundo Jorge André, as neuroses. Ou seja, existe aquele desejo, vamos dar um exemplo aqui do menino, do general antigo, o id, que vem nos dizeres de Freud, e tem o superego, a estrutura que os pais ensinaram.
Não pode. Não é assim, você é meu filho, você não é meu pai. Eu mando, você obedece, né? Não é o contrário. Isso gera uma estrutura neurótica, cria um psiquismo momentaneamente torturado, mas isso não é ruim, isso é bom. Porque a depender da parte que é melhor alimentada, vai formar uma nova persona, um novo arquétipo. E é por isso que o adolescente precisa e merece muito do nosso cuidado e da nossa atenção. Num processo mais claro e óbvio, eu vou trazer aqui só essa temporada, mas só uma experiência, só para vocês verem de onde podem surgir. Vou ver se vai dar áudio. Você acha que vai dar áudio? Então eu vou colocar um áudio aqui rapidinho, só para vocês terem ideia. Não era a ideia de trazer isso, mas como a gente conseguiu o tempo para a gente fechar, duas coisas rápidas. Um espírito se manifestou em 2021, o mesmo espírito em 2023, dois momentos em que essa estrutura psicodinâmica do espírito se deu, tá bem? Bem rapidamente. Está saindo só um computador, né? É só aqui, ó. O espírito zonal, né? Só para vocês entenderem, a gente fala de zoantropia, é só que o médium vê o espírito parecendo com o animal, que finge ser um animal. Muitas vezes, nem sempre, ele se sente um animal. Ele age como um animal mesmo. É o psiquismo dele regredido a outras instâncias no processo evolutivo. E por culpa ou por ódio, normalmente há essa espécie de regressão. Assim também é com o ovoide, não vou entrar muito nesse mérito. Eu só quero que vocês entendam o seguinte: seguindo essa metodologia, esse mesmo espírito, alguns anos depois, né, olha como ele se manifesta. A gente entendeu o psicodinamismo. Escute. É que aquilo que o amigo está relatando é uma experiência demasiado forte, Já o minal, que faz parte do teu passado. Preciso dizer isso. Eu preciso falar, porque o meu pensamento precisa ser mais forte do que o meu estudamento. Por favor, me ajude. Sim. Me ajude a pensar. Gostaria de contar que sim, me tornei uma réptil. Porque os sentidos eram a única coisa que eu tinha. O cheiro, o tato, o cheiro, o tato, o ouvido, o tato, o tato, o tato. uma distonia mental ainda. Não sei quanto tempo se passou, me escondi nas cavernas. Fui para as cavernas, e nas cavernas não conseguia mais atingir ninguém, não conseguia mais encontrar ninguém. Mas o cheiro era muito forte, entende? O cheiro, qualquer animal morto, era suficiente para me abastecer. O cheiro. Como se deu o seu processo de recuperação, meu irmão?
que iniciou-se a sua terapêutica. Não me lembro mais, pude assistir. Perdão. Aqui ele descreve basicamente o que nós estudamos hoje em resumo. Foi identificados pontos psicológicos que levaram ele a ser quase como um animal. E nós, embora ele não dialogasse, nós vibrávamos por ele e falávamos para ele várias comunicações e que ele se portava daquela primeira maneira, como vocês viram. E baseado no que o Espírito Labouriot coloca no livro Instruções Psicofônicas, que é uma espécie de ciclotron que bombardeia com psimatéria, com a matéria mental, os espíritos que sofrem. Nós insistimos na terapêutica porque esse espírito se manifestava em nossas reuniões. E ele foi se humanizando, conforme ia se sentindo um tratamento humano também. E depois de um tempo ele traz para nós o seu processo. Então, no caso dele, ele foi um dos muitos espíritos ligados à Segunda Guerra Mundial, ligado ao nazismo, foi um soldado da SS, atuou no campo de concentração de Auschwitz, deixa inclusive o nome, traz alguns relatos históricos que nós comprovamos depois. Mas o mais importante é que esse indivíduo, ele também pôde, através da psicodinâmica, retomar a sua condição e está se preparando para reencarnar. Como vocês perceberam, vai reencarnar com um psiquismo tanto quanto distônico ainda, provavelmente será portador de algum tipo de transtorno, ele fala sobre isso, mas que ele entende que será para a cura do espírito, para evitar que ele reincida no mal que ele já fez. Para fechar então, qual é a ideia quando nós estudamos espiritismo e a psicodinâmica? É entender que nós somos um espírito, que temos uma mente que é o campo desperto da nossa consciência e que essa mente projeta nos nossos corpos o que é saúde e o que é doença, o que é alegria e o que é tristeza. E conforme eu desperto a consciência, ajo em harmonia com a lei divina, seja lá o que for que eu esteja passando agora, no mínimo é amainado, é abrandado. E que eu, quando enxergo que aquilo que outros podem chamar de dor, sofrimento, doença, é uma oportunidade de aprendizado, eu estou verdadeiramente me curando, criando não agora um corpo saudável, mas com certeza um perispírito que está ficando saudável para formar a partir de uma mente sadia futuros corpos saudáveis. Porque algumas questões são de ontem. O que importa é cuidar do amanhã, agindo hoje. Então só tem um jeito, é agir conforme a lei divina, para que o nosso psiquismo promova a saúde, não só amanhã, mas mesmo hoje. Então o Espiritismo nos dá essa condição. E eu acho que aqui muitos são colaboradores da casa, espero que vocês tenham percebido. Mais do que saber e fazer, nós podemos com esse conhecimento ajudar aqueles que vêm à casa espírita, desejosos também e necessitados de ajuda desse tipo de conhecimento. Eu agradeço a casa, eu agradeço a oportunidade de servir, peço desculpa pela complexidade do tema, mas é impossível estudar o Espiritismo conforme Kardec disse, sem tais aprofundamentos, para que a gente tenha bons frutos. Muito obrigado, bom dia para todos. Sim, só aproveitar a oportunidade, antes de você terminar, fazer uma questão aqui, que é exatamente qual que é a importância, dentro desse contexto que você apresentou para a gente, do departamento de atendimento que está dentro das casas espíritas, E como que pode haver aí uma taxa de conversão dessas pessoas que correm a casa em busca de socorro, para que elas possam permanecer no ambiente adequado e dar continuidade a esse processo de estabilização da sua condição espiritual e mental. Extremamente importante, é como se fosse a UPA na casa espírita, a unidade de pronto atendimento. É necessário que sempre tenham, nos momentos em que a casa funciona, ou em outros previamente agendados, pessoas que vão acolher a dor do outro e saber entender o porquê da dor do outro que acontece, sem julgar, sem só falar o que fazer, mas sim primeiramente ajudando a pessoa a se entender na sua dor,
trazendo a ideia de que ela não está passando por isso por acaso, porque existe um Deus injusto, mas que existem recursos para que o que trouxe ela à casa a faça permanecer na casa, que é o conhecimento. Então a conversão do indivíduo se dá quando o atendente fraterno vai ao universo do atendido e não pede do atendido de imediato o contrário. Ou seja, não peçamos ao indivíduo que fale e se comporte como espírita quando ela chega à casa espírita, mas que nós tenhamos a empatia de ir ao lugar psíquico daquela pessoa, que muitas das vezes é do descrente, muitas das vezes é do rebelde, é do indignado, e compartilhando isso com ela, nós conseguimos trazê-la para o nosso ponto de vista, que é o olhar espírita. E a conversão vai se dar conforme faça sentido o que para cada um é orientado. O que não deve acontecer é que seja segmentado tal setor. Para vocês verem aqui, por que eu coloco o tema atendimento fraterno à desobsessão? Porque deve haver uma comunicação entre os departamentos. É necessário que existam pessoas que conversem sobre o João que chegou na casa espírita, para que ele não conheça o coordenador do departamento mediúnico 10 anos depois, porque parece alguém que fica ali em outro setor. Então essa comunicação, essa inter-relação entre os departamentos, eu vejo que é o que mantém essa taxa de conversão que você disse. É a pessoa que vai ser acolhida, vai ser direcionada para estudos e atendimentos específicos, e essa pessoa daqui a pouco passa a ser aquela que acolhe o outro que vem pedindo atendimento. Na nossa opinião, é o que tem funcionado nesses casos que nós trouxemos aqui. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado. Atenção, tem uma pessoa que quer falar. Só aproveitando a pergunta que ele fez, eu também fiquei com uma dúvida. Sim. Deu a entender que na casa onde você trabalha, a pessoa não vai só uma única vez, não é isso? Ela não vai só uma única vez no atendimento fraterno. Não. É isso. Perfeito. Há um acompanhamento, nós chamamos de acompanhamento. Sim. Até para ter essa resposta depois, se a pessoa, um caso específico dela. Exatamente. Isso. É isso aí. É um processo. Sim. E mesmo depois dessa segundo encontro, essa pessoa ela é normalmente acompanhada por pessoas da equipe, inclusive da reunião mediúnica, que estão em diversos setores da casa, que vão trabalhar com essa pessoa nesse setor e vai poder continuar acompanhando essa pessoa. Isso mesmo, porque a pessoa quer uma resposta, né? Ela quer entender o porquê que aquilo acontece com ela. É isso. E o cientista tem resposta. Tem resposta. Obrigada, Gustavo. Por nada. Gustavo, Sim. primeiramente, muito obrigado pela Nós é que presença agradecemos. e pelas instruções. Como funciona na sua casa? Vocês têm uma equipe que faz o acolhimento e o atendimento fraterno, e nos encontros seguintes é uma equipe de um outro setor que faz? Na verdade, fazemos parte de uma mesma equipe, que está ligado ao acolhimento fraterno, a essa reunião mediúnica específica e também à fluidoterapia. Então, e essas pessoas estão ligadas a outros departamentos da casa, dentro daquela ideia que não cabe o indivíduo ir só na reunião mediúnica, ele precisa estar ligado a outros departamentos, né? Então, esse trabalho especial, nós temos um atendimento fraterno geral, e dentro da problemática dessa pessoa, ela encaminha para esse atendimento fraterno específico, que é levado ao trabalho de auscultação mediúnica. Entende? Então há um encadeamento, eu volto a dizer a importância dessa relação entre os departamentos e essa comunicação, para que a pessoa não fique isolada em determinado departamento. Então há sempre, independente da problemática, o encaminhamento dessa pessoa do atendimento fraterno para ou grupos de estudos ou atividades específicas na casa. Obrigado. Por nada. Gustavo, uma última questão. Sim. Há algum inconveniente em esses atendidos, os atendentes fazerem um relatório por escrito daquele caso especificamente, até para você ter para fazer esse acompanhamento? Existe essa prática? Nós fazemos isso, nós temos prontuários, literalmente, né? Quando vocês veem que aqui está pequenininho, né? Mas aí mostra aqui, ó, por exemplo, Espírito Rans, atendimento 2516, isso está ligado ao prontuário do João, da Maria, do José. Então, dentro de um prontuário, nós mostramos ali o histórico, para que depois a gente passe a devolutivo. Porque daqui um mês e meio, eu não vou lembrar o que a pessoa me disse.
Então, o prontuário é por escrito. Eu acho que eu tenho aqui, se vocês quiserem ler rapidinho. Deixa eu ver se tem um rapidinho aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta enquanto isso, Lucas, só vou ver se tem. Sim. No caso, Gustavo, esse prontuário, por exemplo, o atendente escuta, aí depois, no outro momento, né, ele senta com a equipe e fala o que ele ouviu, e assim vai montando o prontuário. Sim. Então, assim. Então tá aqui, ó. Prontuário. É um prontuário que foi ditado, inclusive, por um benfeitor espiritual da casa, do trabalho, melhor dizendo. E aí tá lá o nome, o caso, o início, o fim, número de reuniões, histórico, sintomatologia, quais são as possibilidades, técnicas, espíritos que se manifestaram, evolução do caso, prognóstico, orientações espirituais, referências bibliográficas, observações, acompanhamentos, fatos históricos. Isso tudo é na avaliação da reunião mediúnica que nós vamos alocando no prontuário. Então, só para vocês entenderem como funciona, né? Eu não estou dizendo que esse é o melhor nem o único método, é o que a gente faz e que gera esses resultados, baseado na proposta de Kardec. Nós chegamos às 17h30 no Grupo Espírita Paz, avaliamos a ata da sessão anterior, que ausculta um caso que chega no atendimento fraterno. Depois dessa avaliação, fazemos um breve estudo de cunho evangélico de meia hora e vamos para a prática mediúnica. Terminada a prática mediúnica, nós vamos colocar e anexar nesse prontuário que vai ser avaliado na semana seguinte. E durante a semana, os componentes do grupo estudam, vão levar referências bibliográficas para fundamentar a avaliação, para que não seja uma avaliação baseada na opinião das pessoas. E no final, né, nós pegamos esse prontuário, selecionamos, porque eu só trouxe aqui um pequeno resumo para vocês, que é a devolutiva. Então é um pouco diferente do que é o atendimento fora, né? Então, a pessoa que vem, né, procurar ajuda, ela não vai ter direito a ver o seu prontuário. Não. Nesse caso... porque fora daqui é o direito da pessoa, né? Então é uma coisa interna. E é um combinado que não sai caro. A gente usa para se respaldar a bênção do esquecimento lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Então essa pessoa já é informada desde o início o seguinte: se fosse para você lembrar, você já lembraria. Então é o nosso dever não te falar o que você fez ou deixou de fazer, e sim o que fazer a partir de agora. O combinado sai caro. A pessoa pode dizer, então não quero, tudo bem. Só um minutinho, a semana depois vai você. Gustavo, eu queria saber se, dependendo do caso, se vocês têm algum trabalho específico para aquela pessoa fora da casa espírita. Se a pessoa, por exemplo, não é espírita, se a pessoa vem por intervenção de um parente que quer que a gente ajude, essas orientações vão se adequar ao campo de ação da necessidade do indivíduo. Vou te dar um exemplo, né? Um jovem que não gostava de assuntos religiosos, a mãe veio pedir por ele. Ele estava num processo difícil e aí a gente chegou a uma conclusão que ele precisava fazer um trabalho social. Aí a mãe o orientou a fazer um trabalho social fora da casa espírita, né? Não tive a devolutiva desse caso, mas é o que nos cabe. Tá bem? Então não se restringe ao trabalho da casa espírita, e a sua pergunta é muito boa, porque o nosso trabalho não acolhe espíritas necessariamente, e sim quem chega à casa espírita pedindo ajuda, que é bem diferente. Ricardo, depois que o atendido... Ricardo é da encarnação anterior, preocupa. Ô, Gustavo, só uma ideia assim, fique tranquilo. É esse núcleo aqui, ó. Falou muita besteira. Deixa eu te perguntar, durante esse atendimento, em que momento que o atendido vai para um tratamento espiritual? O atendimento já é o tratamento, entende? Tá. A única recomendação é, aos domingos, entre 18h30 e 20 horas, ele faz o culto do Evangelho lá e se deita. É a única coisa que a gente recomenda. Tá, mas ele não passa na casa espírita por um tratamento espiritual? Não, além da fluidoterapia, tá? Se parece, Tá. se ele puder e se ele quiser. Ah, tá ok. Tá ok. Porque a gente tem que parar para pensar o seguinte: quais são os casos que o atendimento fraterno separa para esse trabalho? São os casos graves.
Não é o caso, e aí não é dizer que uma melhor ou pior que o outro, mas é o caso que normalmente o indivíduo está com a vontade subjugada. Então é o indivíduo que não quer ir na casa espírita, é o indivíduo que não consegue sair da cama, é o indivíduo que está num processo de obsessão grave, não dá para ele assentar e assistir uma palestra. Então são normalmente esses casos. Então daí a gente não tem, nesse momento, uma obrigatoriedade de presença. Se a pessoa conseguir, ótimo. Senão, qual é a ideia? A partir da desobsessão, da auscultação, essa pessoa está melhor. E a partir daí ela começa a frequentar. Vê que é diferente? Então você tem que fazer isso tantas vezes para ser ajudado? É ao contrário. Esse trabalho ele visa realmente os transtornos mais graves. Porque essas pessoas que eu cito aqui, quando elas chegam em situações complicadas e muitos vêm por outros parentes que pediram ajuda para essas pessoas. Lá no início, tá bem? E é bom essas perguntas, porque aqui eu só estou resumindo, né, gente? Então fica mais claro que a gente faz um trabalho que eu escopo um pouco mais amplo. Então, Gustavo, muito obrigado pela sua presença, pela sua fala. E a gente vai aqui encaminhando para o encerramento da nossa atividade de hoje, né? Vou pedir então a Neuza para que ela possa fazer a prece para nós, para que possamos voltar às nossas casas agora mais instrumentalizados e mais preparados para enfrentar os obstáculos que a nossa existência aqui no planeta de provas e expiações exige. Então, com o coração banhado, profunda gratidão, né? Gratidão pela troca de tanto conhecimento, de experiência, gratidão pela vivência, né? As vivências pessoais, que com certeza a gente traz em nosso mesmo coração da presença numa casa espírita. Que o espírito de fraternidade, de acolhimento, de amorosidade permaneça nessa casa, que o nosso querido Gustavo, né, seja cada vez mais iluminado, que o trabalho em sua casa, em Lafayette, que o trabalho nessa casa em Ouro Preto seja multiplicado de bênçãos, de luzes, porque abençoado Consolador, abençoada doutrina, abençoada mediunidade, abençoado intercâmbio, abençoada luz que se derrama diariamente sobre todos nós, para que possamos levar, né, a cada um que precise, a cada um que necessite, a certeza do amparo do Pai Celestial, a certeza da presença do Mestre querido que nos orienta, que é a luz, né, a nos guiar, a presença da doce Mãe Santíssima, que com seu coração materno nos envolve em cada prece que a ela elevamos. Então, com profunda gratidão, nós colocamos, Senhor, nos colocamos à sua frente como instrumentos, que sejamos instrumentos de paz, de diálogo, de esclarecimento, de acolhimento, de amorosidade, que isso possa criar em cada um e em todos o equilíbrio, né? O discernimento, para que possamos abraçar a todos os nossos irmãos e nos sintamos abraçados por todos esses nossos irmãos. Obrigada, Jesus, ficai conosco. Obrigada a toda a equipe desta casa amorosa, que todos possamos crescer juntos. Obrigada, Gustavo, que a luz divina nos envolva a todos. Que assim seja. Então, agradecidos estamos pela presença de todos, os encarnados e os desencarnados. Se a gente não se vê mais, Feliz Natal, próximo ano novo.